são as células embrionárias descendentes diretas do zigoto de uma célula. Né? E mais uma vez eu retorno aquele conhecimento básico que vocês já abordaram lá na biologia celular, né? Que é a formação dos complexos juncionais. A partir do momento em que ali se estabelece uma população de células, entre essas células vão se criando as junções comunicantes, né? As junções de adesão, as junções de oclusão, são os três tipos de complexos juncionais. A partir da formação de proteínas e glicoproteínas de membrana, que conectam a membrana plasmática da célula, a membrana plasmática de outra célula ou a matriz extracelular, ou a membrana da célula. Então nós temos dois tipos de junções de adesão que conectam uma célula a outra, são as zônulas de adesão e as máculas de adesão, ou desmossomos. Né? As zônulas de adesão, elas são formadas principalmente por cadeirinha, os desmossomos são formados por desmoplaquinas e desmogerinas. E à medida em que se constroem também ali nos tecidos componentes da matriz extracelular, a célula também constrói junções de adesão com essa matriz, né? São os semidesmossomos, que é basicamente a mesma desmoplaquina do desmossomo, só que só tem uma metade, né? Quando é desmossomo, é célula a célula, você tem metade de uma célula, metade da outra célula. Quando é uma célula e a matriz, você só tem uma metade, daí o nome M-desmossomo, uma M-secção, né? Ligando a célula à matriz. E também temos as adesões focais, que conectam a célula matriz, constituídas principalmente por integrinas. Quanto às junções de oclusão, tem basicamente só uma, que é a zônula de oclusão, formada por claudina e oclutina, e temos as junções comunicantes, também chamadas de junções do tipo gap ou nexus, formadas por lexinas. Tudo isso vocês já sabem, né? Não, mas deveria. O professor Pacheco me ensinou isso aí. Eu tenho certeza que ele fala esses mesmos nomes difíceis. Porque é a mesma coisa. A formação é a mesma, independentemente de quem a traga, transmita, da disciplina. Então é importante não somente o desenvolvimento embrionário, mas ao longo de toda a vida esses complexos juncionais eles são responsáveis por garantir a adesão, a oclusão em determinadas áreas e também a comunicação entre células justapostas. Né? Então quando a gente fala, por exemplo, de formação de zigotos clones, né? No caso da gestação múltipla monocigótica, você tem lá a segmentação da mólula, né? Para formar duas ou mais mólulas que vão originando mais idênticos. Isso pode ser feito artificialmente, como o Spearman fez nos seus experimentos lá no fio de cabelo, mas acontece também naturalmente, né? Acho que todo mundo aqui conhece uma pessoa aí que é gêmea idêntica de outra, de forma natural. E como é que isso acontece naturalmente? Acontece justamente
Quando esses complexos juncionais de adesão que mantinham os blastômeros unidos, eles simplesmente não se formaram. Ou se formaram de modo incompleto, permitindo que as células da módula se separassem em dois caminhos. Mas é importantíssimo entender aí essas proteínas, esses nomes esquisitos que eu acabei de comentar. Você sabia que o telefone está proibido na sala de aula? Está lá no material que eu escrevi para você, inclusive virou lei já. Então, a consequência direta é a formação da módula, né? Um amontoado de células, blastômeros, que permanece pureza a partir da formação desses complexos juncionais. Então, aqui a gente tem uma ordem, né? Que é a formação de uma célula, aqui o bezerrinho já com 2 células. Né? E o detalhe que talvez mais chame a atenção quando a gente compara o processo de clivagem com as mitoses que a gente observa no animal adulto, é que nos animais adultos as células se multiplicam, né, e as células filhas têm basicamente, né, passam a assumir basicamente o mesmo tamanho da célula original. Enquanto que no processo de clivagem, as mitoses elas são muito rápidas, uma logo após a outra. Aqueles intervalos que a gente aprende lá na internet, né? F1, F2, eles são abreviados, praticamente não existem. Isso impede a recuperação do volume citoplasmático da célula se dividir, e a consequência prática disso é que as células filhas têm aproximadamente 50% do tamanho da célula original. Então, há uma multiplicação quantitativa da quantidade de células embrionárias, mais ou menos no primeiro momento. Esse aumento ele não é qualitativo, ou seja, o embrião como um todo ele permanece no mesmo tamanho que já tinha antes. E a gente observa isso, né? Comprova isso aqui no embrião de 2 células, né? Onde a gente tem 2 blastômeros, aqui é uma célula, aqui é outra célula, aqui é o núcleo de cada célula. E a gente percebe que o embrião como um todo continua delimitado pela mesma zona pelúcida que delimitava o óvulo, né? Então ele não cresceu em nada assim, do ponto de vista qualitativo, está do mesmo tamanho. Só aumentou a quantidade de células. E a gente aprende desde o ensino básico, né? Aquela progressão geométrica, né? De multiplicação das células do embrião. O embrião de uma célula, origina de 2 células, e origina, por sua vez, de 4 células, depois de 8, depois 16, depois de 32, e assim sucessivamente, sucessando sem cessar. E a impressão que nós temos é que esse aumento, por exemplo, de 32 para 64, ele acontece de maneira repentina, né? E todas as 32 células entram em mitose, resultando logo em seguida no embrião 64. E não é assim. Na realidade, cada blastômero tem o seu próprio tempo de multiplicação. Então, é perfeitamente possível encontrar, por exemplo, um embrião de 3 células. Significa dizer que a primeira célula, né, da primeira mitose já se dividiu e a segunda célula ainda não terminou o processo. Não é possível o embrião de 3 células, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Isso vai depender da dinâmica em que as clivagens acontecem.
E ainda já nessa etapa, né, desde o início eu venho comentando para vocês, né, que à medida em que os animais eles foram evoluindo, né, essa reprodução sexual, e cada um dos sexos foi se especializando em desempenhar um papel diferente, né? Até que chegamos no auge aí do mamífero, onde a função da fêmea e do macho na fêmea são completamente diferentes na reprodução. Tem atribuições que somente o macho desempenha, tem atribuições que somente a fêmea desempenha. Aqui na espécie humana tem sido de muita purificação, né? Essa história da busca pela igualdade, buscar igualdade entre os que são naturalmente diferentes, a busca pelo impossível. Mas, enfim, fato é que cada um tem um papel, cada um tem uma importância, né? Mas, do ponto de vista do sucesso da reprodução, como eu já comentei, né, o ente que tem um papel decisivo no sucesso reprodutivo é, via de regra, a mãe. Como eu disse a vocês, o macho ele é o multiplicador da espécie, né? Ele participa muito pouco. Por isso que as feministas dizem que o homem não serve para nada, né? Na realidade, ele serve bem pouco. Mas é um pouco que é insubstituível. Agora bem, na verdade, para garantir o sucesso da reprodução, a mãe é o ente verdadeiramente decisivo e insubstituível. A gente pode imaginar, por exemplo, a criação da nova geração, né? E no que concerne, por exemplo, aos cuidados parentais, o pai ele não é insubstituível, é um importante, obviamente, né? Quem não teve pai, acho que sabe a falta que faz. Mas, nas atribuições executadas pelo pai, elas podem ser muito bem executadas por qualquer outro ente. Não pode trocar o pai pelo avô, por um primo, por um irmão mais velho, um tio, né? Sem que haja, a princípio, impacto direto ali no sucesso daquela atividade reprodutiva. Ou seja, todo e qualquer grau de parentesco, ele pode ser substituído, menos a mãe. É interessante que a cultura popular ela é muito empírica, mas ao mesmo tempo é muito verdadeira, né? Tem um ditado que diz, mãe só tem uma, né? É verdade isso. A mãe ela é tão decisiva que a depender da espécie, você pegar um bichinho recém-nascido e trocar de fêmea, né? Colocar uma mãe adotiva, digamos assim, dependendo do animal, ele adoece e morre. Acontece muito isso com um cavalo. Você pega um potrinho recém-nascido, colocar para ser criado com outra égua, existe uma probabilidade grande de aquela relação ali com a mãe adotiva originar uma enfermidade, não fala de doença psíquica, não. Porque o bichinho fica triste porque não é a mãe dele, não. Estou falando de doença palpável, física. Por incompatibilidade molecular entre a mãe adotiva e o neonato. Então, a mãezinha, a humanidade nesse aspecto tem toda a razão, está coberta de razão, quando santifica a figura materna, né? No Ocidente é muito comum, né? Essa valorização
da figura da mãe, da gestante. E com muita razão, esse cuidado, esse grau de compatibilidade, ele já começa nessa altura da vida, ainda durante o processo de clivagem. Nós já comentamos sobre a participação de cada gameta na formação do zigoto. Quando eu disse assim, olha, a maior parte do zigoto na realidade se origina do óvulo, né? Inclusive DNA mitocondrial, exclusivamente materno. Sabe quando uma mulher tem um filho, praticamente assim, está terminando a andar, e ela sai pegando o molequinho pela mão, para ele não tropeçar, não cair no chão, não chorar, né? Vai guiando os primeiros passinhos do buguerinho. Isso ela já faz antes mesmo do moleque nascer. Processo inicial de clivagem, ou seja, as primeiras mitoses os primeiros passinhos que aquele bichinho dá antes mesmo de sair do organismo materno, né? Eles são coordenados, são conduzidos pela mãe. Que coisa fantástica é a natureza, né? A mãezinha ela se encarrega de proteger ali o filho, incubação intracorpórea, nutrição, e não somente, ela ainda dá o primeiro direcionamento. Olha, o caminho é por aqui. É esse trajeto que o desenvolvimento embrionário precisa seguir. E, obviamente, né, a partir dos primeiros comandos do embrião, ele vai gradativamente assumindo o controle das suas próprias células. Então, como que essa coordenação materna ela se estabelece? Ela está descrita aí, esse gráfico do Reiter. Veja só, aquilo que eu falei para vocês também lá no início, né? As células, elas têm um material genético, tem o DNA com as características daquela espécie, daquela raça, daquela linhagem, daquele indivíduo. E a maneira como aquela informação resulta numa consequência prática, né, palpável, é a transição do genoma, do RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro é lido pelos ribossomos, que por sua vez sintetiza uma proteína, que por sua vez é associada a outras moléculas lá no retículo endoplasmático, né? Se associa lá, às vezes uma proteína com outra, um carboidrato, um lipídio, formando um hormônio, formando uma citocina, formando um outro mensageiro químico, formando uma proteína estrutural da membrana, formando tudo, né? Tudo é consequência desse processo de tradução do DNA. Só que o detalhe que difere aí das células adultas, né, é que o primeiro RNA, a primeira proteína, que é consequência aí do processo de clivagem, ela não é resultado da tradução do genoma do embrião, mas sim resultado da tradução do genoma materno. Então, é a própria mãe quem regula o processo inicial de clivagem a partir da transcrição do seu próprio DNA, e não do DNA do embrião. Isso também é uma coisa assim, fantástica do ponto de vista biológico. Para quem gosta disso, né? Isso aqui é só para quem gosta disso. É para quem acha gato, cachorro, bovino. Ó, aqui está a transcrição do genoma do ovócito, que acontece naturalmente durante o processo de ovogênese.
RNA mensageiro, que por sua vez resulta na formação de proteínas. Então, e aí, veja, quando ocorre a fermentação, se forma lá um novo animal, um material genético novo, aquele embrião celular vai começar a se dividir, originando novas células, só que aquelas proteínas que eu falei para vocês, reguladoras do ciclo de divisão celular, né? Aquelas ciclinas, né? As ciclinas dependentes de sinase, a sinase ativadora, a P53 que eu também comentei, o ciclossomo que eu também comentei. Vocês vão estudar essas coisas? Espertas? Todas essas proteínas reguladoras do ciclo celular que vão induzir ou não ali a mitose, a clivagem inicial, elas não são consequência do genoma do embrião, elas foram traduzidas a partir do genoma materno. Então, parece muito com essa analogia que eu comentei. É a mãezinha pegando seu filho pela mão e auxiliando nos seus primeiros passos, né? Coordenando ali aquela caminhada inicial. E à medida que o processo de clivagem progride, perceba que o DNA embrionário começa a ser traduzido gradativamente. À medida que a tradução acontece, proteínas derivadas da transcrição do genoma embrionário aí sim passam a controlar o processo de clivagem. Aqui o Leighton traz uma tabelinha que ele descreve o aumento de ativação menor do genoma do embrião e o momento em que o embrião ele passa a, de fato, controlar o seu próprio crescimento, né, o seu próprio desenvolvimento embrionário. Chama a atenção que o início da ativação do genoma embrionário é desconhecido ainda em muitas espécies domésticas. Né? Olha, um monte de coisa difícil. Essa é uma grande diferença que nós temos entre a anatomia do desenvolvimento, a anatomia microscópica e a anatomia macroscópica, que vocês aprendem lá no laboratório, lá embaixo, né? Porque, no que concerne às descobertas da anatomia macroscópica, a gente não tem, há muitos anos, não é de agora, que a gente não tem nada novo na anatomia macroscópica. Por quê? Porque, a não ser que se trate de uma espécie silvestre, né? Que ninguém nunca estudou, mas no que concerne ao homem e os animais domésticos, não existe mais pesquisa com a anatomia macroscópica, porque tudo aquilo que se pretendia descrever, relatar, né? Descobrir, já está tudo no livro. Não tem mais novidade em relação a isso. Né? Já em relação à anatomia do desenvolvimento e à anatomia microscópica, vocês vão ver que, de vez por outra, eu vou falar de uma coisa aqui que ninguém ainda não sabe para que serve. É uma célula que não se sabe a função é desconhecida, né? Um momento do desenvolvimento que a gente não conhece os detalhes, como se dá. Então, quando a gente põe as coisas no microscópio e passa a examinar os mínimos detalhes, nós ainda temos um campo muito grande aí para ser desvendado, né, pelos estudiosos. No que concerne a ativação principal do genoma, né, que é quando o embrião de fato passa a controlar as próprias mitoses, é bastante variável e está muito relacionado, só um minuto, a extensão do curso gestacional, né? Aquele que já foi estudado, né, pegou o material da disciplina que foi lido, né? Quando eu falo material, eu falo de livro, não falo de vídeo aula de 15 minutos. Material de estudo é o livro.
É melhor se convencer disso o mais rápido possível. Quando você pega um livro, principalmente o Murray ou o Sadler, que é da anatomia humana, ele divide o conhecimento lá por semanas de gestação, né? A primeira parte vai da primeira à segunda semana, e depois da terceira à quinta semana, e assim por diante. E por que eles conseguem fazer isso? Porque está tratando absolutamente da gestação humana, né? Que leva em consideração o tempo médio de 40 semanas. Então, mais ou menos 9 meses. Na veterinária, a gente não faz essa cronologia, porque não dá para comparar o tempo gestacional, por exemplo, do camundongo, que é de 21 dias, com o jumento, que leva até 14 meses. Então, esse detalhe aí. Pois não, senhor Fernandes? E só que o senhor faça uma análise das proteínas do ciclo celular. O senhor tinha falado agora. Proteína do ciclo, tem as sinases ativadoras das ciclinas. Cada uma tem um tempo lá no ciclo de ativação e um pico de inação. Aí temos algumas proteínas de verificação, como P53. P53? Tem uma outra também responsável por estacionar o processo de divisão celular que acontece. Aquelas pausas que eu comentei na ovogênese, na própria espermatogênese durante a primeira infância, né, que é o ciclossomo. Enfim, é só estudar o ciclo celular normal. Vocês aprenderam já, né? Biologia celular. Aí, veja só. Esse tempo gestacional, ele varia muito, né? 21 dias é o tempo gestacional com uma rata, com uma camundongo. É também o tempo de incubação com uma galinha. Aí um coelho, por exemplo, já passa para 30 dias. Uma vaca já passa para 32 dias. Aí uma gata, algo perto de 2 meses. Aí cabra e ovelha, 5 meses. Vaca e mulher, 9 meses. Égua, 11 meses. Jumenta, 14 meses. Elefante, 22 meses. Então, veja. Quando o ratinho vai nascer, no 21º dia do pico, o elefante, meu Deus, ele está, talvez ainda esteja na privagem, né? Quem sabe? Então não dá para toda vez que eu for falar de determinado grau de desenvolvimento, eu dizer para você assim, olha, essa etapa acontece em quanto tempo? Com X dias, com tantas semanas. Porque em cada animal tem seu tempo gestacional. Então a gente não vai abordar o assunto com essa divisão cronológica que vocês observam na literatura voltada ao homem. A gente vai abordar cada etapa por si só, sem geralmente comentar o tempo, né, em que essa etapa se estabelece, ela é muito. Então começa a variar já aqui no início, né? Que é esse tempo de ativação do material genético. Perceba que quanto menor o curso gestacional, mais rápido a mudança acontece, né? No camundongo, a partir da segunda clivagem, o ratinho ele já assume o comando de tudo. Já no suíno, que é 3 meses, o pessoal brinca que é 3 meses, 3 semanas, 3 dias, tem gente que bota a hora, né? A partir da terceira clivagem, o leitãozinho já comanda a sua própria divisão. No bovino e nos cães, a partir da quarta mitose,
E no hemisfério é a partir da o processo inicial das divisões de Blastomeus, ele é basicamente o mesmo para todos os animais domésticos. A primeira clivagem, ela é meridional longitudinal. A segunda é meridional transversal. E a terceira é equatorial longitudinal. Então, essas três primeiras divisões, elas são basicamente a mesma coisa em todos os animais. A partir daí, começam a haver padrões de clivagem diferentes e que estão quase sempre diretamente relacionados ao tipo de ovo. Vocês lembram do tipo de ovo que a gente estudou já? Tem o ovo oligolécito ou isolécito, os mamíferos vivíparos. Tem o ovo telolécito, das aves, dos répteis ovíparos, dos peixes ósseos ovíparos. Tem o heterolécito dos anfíbios e tem o centrolécito dos artrópodes. Né? Então, esses ovos, eles são classificados mediante a concentração e a distribuição do vitelo, e é justamente esse aspecto que impacta na maneira como o ovo ele se divide no processo de clivagem. Ele descreveu muito do que a gente vai ver agora. Foi Aristóteles, 300 anos antes de Jesus Cristo. Então, uma informação consagrada, né? Bem antiguinha. Nós identificamos a princípio duas formas de clivagem do ovo. Tem a clivagem completa, né, ou seja, que separa completamente a célula, originando duas células filhas absolutamente individualizadas. Essa clivagem completa a gente chama de holoblástica. E tem uma clivagem que é do tipo incompleta, ou seja, que a segmentação ela não separa completamente uma célula de outra. São as clivagens do tipo meroblásticas. E aí, cada tipo desse, à medida que a gente vai avaliando o desenvolvimento, origina subtipos. E a gente vai descrever agora um por um. A clivagem holoblástica do tipo radial é que a gente observa naquele ovo heterolécito, né? É o ovo dos anfíbios. A palavra radial é de raio, né? De raio, vocês sabem, é aquele trajeto que vai do centro da estrutura circular até a periferia. É basicamente esse o padrão de clivagem do eixo radial do ovo. O grande detalhe é que nós descrevemos que o ovo heterolécito é um ovo que tem uma quantidade moderada de vitelos, e esse vitelo está concentrado no polo vegetal, né? E aí o que acontece? Essa concentração do vitelo no polo vegetal faz com que uma clivagem que era para ser equatorial, ou seja, ali do eixo médio do ovo, né, ela na realidade se torna supraequatorial, deslocada ao polo animal do ovo, fazendo desse jeito aqui, ó, fazendo com que se originem populações de células com tamanho diferente. Células menores no polo animal, que a gente chama de micrômeros, e células maiores no polo vegetal, que a gente chama de macrômeros. Essa divisão desigual do eixo equatorial do ovo,
acaba resultando no desvio da etapa seguinte, que é a formação de blastocisto. É quando dentro da mórula, uma cavidade natural, que a gente chama de blastocele, ou cavidade blastocística, e no operteloresto ela também é excêntrica, deslocada ao polo animal em razão dessa distribuição desigual do veneno. A clivagem holoplástica em espiral é o que a gente observa nos moluscos, nos anelídeos, excetuando os cefalópodes, sabe? O polvo, as sivas e a lula, excluindo nesse caso a lula lá do Brasil. A clivagem holoplástica em espiral recebe esse nome porque a cada processo divisório ocorre uma rotação no eixo maior do ovo, fazendo com que as células filhas se desloquem lateralmente. Esse deslocamento, ao longo do próprio eixo do embrião, ele pode ser para a direita ou para a esquerda, né? Ou seja, ou um giro levógeo ou um giro testógeno. Tudo vai depender de que molusco estamos falando, né? Então, a consequência prática desse processo holoplástico espiralado de clivagem, que o embrião ele vai se formando estilo uma bola, né? Pode ser girando testogeramente ou levogeramente. A clivagem holoplástica bilateral é de uma classe de animais também importante para a medicina veterinária, que são os nematóides, bichinhos maravilhosos que vocês vão estudar na disciplina de parasitologia. Então, quem almeja ser parasitologista, né, trabalhar com esse campo aí da medicina, tem que saber que biologia também, tá vendo? Né? Então, essa clivagem holoplástica bilateral, ela tem uma simetria na linha média bem marcada, né? Tem uma clivagem aqui, ó, sagitalmente do ovo do planeta vertical. Isso faz com que um lado ele acabe espelhando o outro, né? Cada divisão que acontece com a quimeria, ela se repete do lado contralateral do embrião. A clivagem holoplástica rotacional é aquela observada no embrião dos mamíferos, né? Que é onde estão alocados aí a maioria dos animais domésticos. Então, essa clivagem, essa palavra rotacional, ela se refere a uma rotação de 90 graus no ângulo da clivagem. Ou seja, a partir da segunda clivagem, né, ela acontece no eixo horizontal, aqui é equatorial, enquanto que a terceira acontece no eixo vertical. Então, a cada clivagem, né, um plano de corte vai se a segunda no eixo horizontal, a terceira no eixo vertical, a quarta no eixo horizontal, a quinta no eixo vertical. Esse é o processo inicial da clivagem dos mamíferos domésticos e também do homem. Já as aves, os animais ovíparos, de maneira geral, né, é aquele ovo telolécito, é um ovo muito grande, é o maior ovo, né? É desses animais ovíparos, uma quantidade muito grande de vitelo. As aves, dos répteis e dos peixes ósseos, animais ovíparos. E essa quantidade tão grande de vitelo, ela impede uma clivagem holoplástica, ou seja, uma segmentação completa do ovo.
grande, né? E a clivagem ela passa a ser incompleta, de modo que a princípio as células elas permanecem se comunicando uma com a outra. As primeiras divisões elas são sempre meridionais, né, enquanto que ocorre uma divisão do eixo equatorial que acaba por separar completamente as primeiras células de uma camada subjacente. Eu sei que vocês não entenderam absolutamente nada, por isso que a gente vai ter que estudar. Você que não fez a tarefa de casa, eu comentei lá, um estudo prático de heterologia na sua frigideira, enquanto você prepara o famigerado bife de goião lá no café da manhã. Se você não fez, já está atrasado na disciplina. E agora a gente vai ter que fazer uma abordagem teórica de estudo do ovo. Mas eu penso, talvez, no próximo semestre, quem sabe, trazer um fundãozinho para cá, um fundão que bota na tomada, a frigideira, o ovo e a gente fazer a análise prática. Come bom ovo, vocês gostam de ovo? Aqui está o que a gente chama de ovo, né? Na realidade, é o próprio ovo acrescido de vários envoltórios. O ovo, propriamente dito, é o que a gente chama de gema. É a célula, né? O gameta feminino, né? Tem essa quantidade aí muito grande de vitelo, que é o que torna a célula visível ao mundo, né? Distribuída nessas camadas aí, desde a região central, que a gente chama de látebra, até camadas mais periféricas, gema branca, gema amarela, isso tudo vocês não têm que aprender em tecnologia e expressão do ovo. A látebra, ela tem um canal, o pescoço da látebra, com o qual ela se conecta com a área da célula onde está ligado o citoplasma e o núcleo. Tem uma grande quantidade de vitelo, né, segregado do citoplasma aqui na periferia. Se você pegar lá, fizer o que eu disse, pegar o ovo que é para lá na frigideira e olhar para observar com atenção, você vai ver que em algum lugar ali da superfície da gema tem um pontinho branco. Você já viu esse pontinho branco? Aquilo é o que a gente chama de cicatrícula. Aquele é o polo animal do ovo. O pintinho ele se origina naquele lugar ali. Vem aqui, ó. Professor, só uma dúvida. A parte onde vai ficar o polo animal, pode dizer que é só polo animal porque vai ficar a parte do embrioblástico? Tem alguma coisa a ver? Vai ficar o embrioblástico e na parte do vegetal a gente vai ficar a parte embrionada da placenta? Na parte do embrioblástico está correto. O polo animal é onde se origina o embrioblástico. A placenta, na realidade, ela vai se formar ao redor de todo o conceito, sabe? Então, não é exatamente correto afirmar que no polo vegetal vai se formar a placenta. Mas o embrioblástico está correto. Realmente ele se forma aqui, na região da cicatriz. Tem uma estrutura que se prende aqui, ó, no eixo equatorial da célula, que é a calasa ou a chalasa. São estruturas de ancoragem, que fixam a célula ao albúmen, que é o que a gente chama de clara-ovo, né? Que é o principal envoltório aí que recobre a célula pelo lado de fora. Essa chalasa ela tem como finalidade impedir que o pintinho ele fique rolando dentro do próprio ovo, né?
ele fica fixado ao albume, que por sua vez tem outros envoltórios, né? Tem membranas externas. Nessa parte menos aguda temos a câmara de ar, com a qual o embrião executará troca gasosa. E por fim, a casca, né? Cada envoltório desse, ele é construído por segmentos diferentes do aparelho reprodutor feminino. A gema, que é a célula, né? Obviamente se desenvolve no ovário. As aves, de modo geral, têm 2 ovários, como acontece também nas fêmeas de mamíferos, né? O detalhe é que o ovário direito é geralmente rudimentar e não funciona. Então, somente o ovário esquerdo funciona, a gente pode dizer que toda galinha é canhoteira nesse aspecto. Só o ovário esquerdo funciona, né? E, consequentemente, somente o oviduto esquerdo ele também funciona. Então ele tem lá as fímbrias, tem lá o istmo, tem lá um magno, tem lá o útero, né, que se conecta a uma cloaca, né? Lembrando que nesses animais não tem uma vagina. Então cada componente, cada pedacinho desse oviduto contribui com um determinado envoltório na formação do ovo completo. No caso do istmo, se formam aí os envoltórios, no magno se forma o albumen, no útero se forma a casca do ovo, a mineralização da casca do ovo. É uma etapa importante porque os principais componentes aí da casca é o cálcio, né? Esse cálcio ele vai ser retirado ao longo da incubação para auxiliar no processo de mineralização do esqueleto. Bom, então, aqui está o desenho esquemático da cicatrícula vista de cima. Aquela tarefa que você deveria ter feito na frigideira, agora no desenho esquemático. Então, aqui é um processo de clivagem, tá vendo? Clivagens meridionais e meroblásticas ali na altura da cicatrícula. Aqui visto sob vista dorsal, né? E aqui sob corte transversal, né? E aí veja que vão se formando células, né? A partir dessas clivagens meridionais, mas elas não estão completamente dissociadas uma da outra. Na região ventral, onde está abrigado o vitelo, né, dá uma comunicação indireta entre as células até que ocorre uma clivagem no plano equatorial do ovo, originando células completamente dissociadas aí na camada mais sobrejacente. Quando a gente observa a progressão na clivagem meroblástica descoidal das aves, a gente percebe que vão se formando 2 áreas na cicatrícula. Uma área mais central, onde as células se multiplicam com maior intensidade, que a gente chama de área pelúcida. É justamente essa área pelúcida, Sr. Fernandes, que vai originar o corpo do pintinho. E a região periférica da cicatrícula, chamada de área opaca, responsável por originar dos anexos embrionais. Então, aqui a cicatrícula vista de cima, a gente percebe aí a formação de uma área central, área pelúcida, de uma área periférica, que é a área opaca, separadas uma da outra por uma zona marginal. Então, aquilo que eu disse para vocês, né?
No início todo mundo tem cara de bolacha Maria. Aí está o pinto com cara de bolacha Maria. A clivagem neuroblástica superficial é a que a gente observa no ovo centroléstico dos artrópodes. Quando nós temos o ovo centroléstico, ele tem vitelo na região mais central do ovo, né? Vitelo em uma região nuclear da célula. Enquanto que o citoplasma ele se torna superficial. Então perceba que as clivagens elas sempre são menos intensas na região em que a célula concentrou o vitelo, né? E elas são mais intensas onde está localizado o citoplasma, as organelas. Então a clivagem neuroblástica superficial ela acontece na superfície da célula, enquanto que na região central a gente tem o acúmulo de vitelo. Então esse é o ovo da mosca, é o ovo do carrapato, é o ovo de um monte de bichinhos aí também, abraços. Vocês gostam de carrapato? Veterinário pega carrapato por dentro. Já peguei carrapato aqui. Já peguei carrapato aqui no pescoço, nas pernas. E uma vez coincidiu de eu achar um carrapato no meu pescoço. E pouco tempo depois eu comecei a urinar parecendo um chocolate. Aí eu me autodiagnostiquei com babesiose, né? Tinha acabado de achar um carrapato. Comecei a urinar com chocolate. Mas no fim era bebida assim, não. Depois eu conto a história. Bom, aqui está fotometrografia eletrônica de varredura da consequência aí prática do processo de clivagem, né? Que é a formação da bola, né? Um amontoadozinho de blastômeros que a pessoa que olhou isso pela primeira vez achou que parecia com uma amora. E aí assim ficou conhecida a bórula. E aqui o estágio seguinte, logo após ela se formar, ela fica mais apertadinha assim, depois de mórula compacta. A mórula compacta é a mesma mórula, a diferença é que as células, elas literalmente se apertaram ali, ou se exprimiram, uma em relação à outra. E para que acontece essa compactação da mórula? Esse é um momento essencial aí do desenvolvimento embrionário, porque a partir dessa compactação que a mórula vai progredir para o estágio seguinte de desenvolvimento, que é a blástula ou blastocisto. À medida que as células se compactaram depois em relação às outras, elas assimilaram, digamos assim, a sua posição em relação à mórula como um todo. Ele vai ter células aqui que mantêm contato com a superfície externa, vai ter células que ficaram completamente interiorizadas, né? Compactação. Aí começa a haver perfusão de líquido ali para dentro da mórula. O líquido uterino começa a invadir o interior do cérebro e acaba resultando na formação de uma cavidade na mórula, cavidade natural, chamada de blastocele ou cavidade blastocística. Você tinha feito blastocele ou cavidade blastocística. Aí você tem aqui a mórula, começou a penetrar líquido uterino aqui entre as células, começou a se formar uma cavidade.
que dividiu as células em duas populações distintas. Tem as células que ficaram aqui, ó, do lado de fora do concepto, delimitando o embrião como um todo, em contato com o lado de fora, chamadas de trofectodérmicas. E teve células que ficaram aqui dentro, sem contato com o lado de fora, a gente chama de embrioblasto. Ou massa celular interna. E aqui é o buraco, né? O buraco. Certo? Daqui a pouco elas vão ser chamadas assim. Isso é um blastocisto. É a etapa que sucede a morte. Tá ficando legal isso, hein? Então aqui é a mesma coisa. Invasão de líquido uterino origina uma cavidade natural, que é a blastocele, que acaba segmentando as células da mótula em duas populações. Uma massa celular interna ou embrioblasto, que é o primórdio do corpinho do neném, é o neném, né, na realidade. E as células que delimitam a blastocele e o embrião como um todo é o trofectoderma, que vai originar principalmente anexos embrionários. Esse trofectoderma, que está aqui por fora, né, ele também é o tecido limítrofe do embrião. É como se fosse o nosso lado de fora, né? Fazendo uma analogia. Então, tudo aquilo que a gente tem contato direto no lado de fora, né? Pela pele, né? O embrião, tudo que ele vai ter contato direto do lado de fora é esse trofectoderma. Então, no caso dos animais vivíparos, é a partir do trofectoderma que se estabelece o primeiro elo de comunicação do embrião com a fêmea gestante. O embrião ele manda, a partir do trofectoderma, o primeiro sinal molecular de que a fecundação aconteceu. É o fator precoce da gravidez. É uma proteína imunossupressora, deprime o sistema imunológico. Alguém aqui, já deve ter alguém aqui que é mãe, né? Quem aqui já teve filho? Ninguém. Aí o pessoal mais caxias, né? Conservador. Sempre que uma mulher decide engravidar, ela ainda nem engravidou, ela procura lá o obstetra, né? E o médico já faz uma porção de recomendações, né? Mudança dietética, se for vegana, ele vai tentar convencer a comer o olho tinto. Vai suplementar lá um punhado de vitaminas, muitas das quais, além da verdade, não tem nem fundamentação científica, mas a gente manda assim mesmo, é melhor sobrar que faltar.
B12, essa é importante, de verdade. Ácido fólico, né? Já começa a preparar o terreno, né? E uma vez gestante, uma vez diagnosticada a aprendiz, aí tem um monte de restrições sanitárias, né? Se for, por exemplo, técnica de raio-x, já não pode mais trabalhar. Dependendo de outra função aí de natureza insalubre, tem que diminuir carga horária. Não pode frequentar o trabalho. É um monte de restrição aí de natureza sanitária. Uma vacina para isso, vacina para aquilo. Cuidado com determinada dieta, né? Determinado hábito alimentar. Pode pintar o cabelo? Hein? Não pode pintar o cabelo? Não pode pintar o cabelo, não pode se maquiar, não pode usar saia, não pode usar decote, não pode sair na rua. É disso que eu vou falar. Você já pode sair, como já sabia, né? E uma coisa muito curiosa, que muito obstétrica também recomenda, é que a gestante evite contato com o gato, né? Tem médico que manda até jogar o gato fora. Sabia não disso? Pois é. Manda o gato passar 9 meses com a vizinha, com aquela sua comadre que também não casou e tinha mais de 17 gatos, manda o gato para lá. Depois que o menino nascer, aí o gato volta para casa. Enfim, tem muitos cuidados aí, muitas vezes de natureza fundamentada, de origem técnica, no que concerne a sanidade da fêmea gestante. E por que esse cuidado todo? Por exemplo, eu me lembro que lá pelos idos do início desse milênio, né, 2005, 2010 por ali, a gente recebeu uma nova cepa do vírus da gripe, o H1N1. Hoje é comum, né? Mas assim que chegou, foi um surto relativamente grande de influenza aqui no Brasil. E a principal categoria de paciente que desenvolvia complicações e muitas vezes vinha a óbito era a mulher gestante. Tinha até uma febre, a febre do álcool em gel, sabe? Ela foi mais intensa na Covid, né? Mas existiu também nessa época. E por que a maioria das pessoas não tinha gripe, mas era uma gripe dentro da normalidade, enquanto que muita mulher gestante progredia para uma pneumonia especial, que entubar, e muitas mulheres grávidas acabaram vindo a óbito. Justamente em razão desse componente aqui. Fator precoce da gravidez. Proteína imunossupressora. Então o embrião produz essa proteína lá no trofectoderma. Isso alcança os tecidos maternos e acaba reduzindo o limiar de ação do sistema imunitário da fêmea gestante. Então é como se você tivesse contraído um vírus HIV, né? Também, só que é provisório, tá? Também debilita o sistema imunitário do portador, né? Essa pessoa infectada. É mais ou menos a mesma coisa. Então, aquela pessoa gestante, aquela fêmea gestante, a partir dos efeitos desse fator precoce da gravidez, ela fica suscetível, fica mais vulnerável a contrair e desenvolver toda e qualquer coisa. O sistema imunológico ele foi debilitado por ação dessa proteína embrionária. Então, enfermidades que uma pessoa adulta e saudável geralmente cursam de modo benigno, como a gripe que eu falei, né?
Numa fêmea gestante existe sempre uma probabilidade maior daquela doença banal progredir de modo bastante negativo, inclusive gerar o óbito tanto da fêmea como do embrião. Então, os médicos eles têm toda a razão, do ponto de vista técnico, de admitir essas cautelas maiores, né, no que concerne à sanidade da fêmea gestante. No caso em particular do gato, né, gera curiosidade, o gato ele é o hospedeiro definitivo de uma parasitose importante chamada de toxoplasmose. Chegou bem na hora. Quem é que traz a toxoplasmose? E protozoário. Toxoplasma gondii, né? É o protozoário causador da toxoplasmose, cujo gato é o hospedeiro definitivo, ou seja, o parasito adulto ele habita o organismo do gato. E o que acontece? A partir do hospedeiro definitivo, o parasito adulto ele se reproduz, né, a forma adulta. E os oocistos, que são os ovos do toxoplasma, né, são liberados junto com as fezes do gato. E aí os hospedeiros intermediários, eles se contaminam com o oocisto do toxoplasma e desenvolvem o estágio larval do parasito. E qual que é o grande detalhe? O estágio larval do toxoplasma, onde ele tem tropismo pelo tecido nervoso. Só que no animal adulto, esse tecido nervoso, ele está protegido por uma infinidade de barreiras, né? Tem barreira óssea, tem as leptomeninges, tem a barreira hematocefálica. Tudo isso torna difícil o parasita alcançar o sistema nervoso central do animal adulto. Só que o embrião ainda não tem. Essas defesas ainda não se formaram. E aí uma fêmea gestante que se contamina com os oocistos do toxoplasma gondii, esse parasita alcança os tecidos embrionários, alcança um sistema nervoso ainda em formação, vai resultar em lesões, em malformações de natureza irreversível. Então, é raro, mas acontece, né, ainda da espécie humana, em gestante que se contamina com o toxoplasma e ocorre abortamento por feto abicéfalo, ocorre espinha bífida, ou ocorrem outras malformações graves, que, embora não sejam compatíveis com a vida, fazem com que o paciente se desenvolva com sequelas graves e irreversíveis. Então, a toxoplasmose embrionária é uma doença grave. E quando não mata, aleja, como se diz no popular, né? Só que a doença grave é transmitida pelo gato, mas o grande detalhe é que a maioria das pessoas que se contaminam não necessariamente se contaminou porque tinha um gato em casa. Porque, eu não sei vocês, mas quando eu vou limpar a vasilha do gato, né, que eu lavo o dejeto, eu não vou mexer lá no conteúdo fecal do gato e depois pego um pão e vou comer com a mão suja de fezes, né? Ainda mais de gato, que é aquela bem perto do mar. Geralmente a pessoa que tem um contato, depois se higieniza e não se contamina. Sabe como é que acontece a maioria das contaminações por toxoplasmose? A partir de água e principalmente alimentos não cozidos contaminados. Sabe quando você vai? Você que é vegano? Tem alguém vegano aqui? Você que é vegano ou que quer reduzir drasticamente o
consumo de proteína animal, que é para os bichinhos não sofrerem. Aí você vai na feira, o discípulo de Bom Jesus vai fazer aquela salada. Aí você compra aquele alface, bem feitinho, né? Sempre a tomate, o coentro, o repolho. Vocês sabem que essas hortaliças, essas verduras, assim, elas costumam ser plantadas aqui na margem do rio Gurgueia, né? O rio Gurgueia, para quem não é da região, o Gurgueia não é um rio perene. Ele é um rio sazonal, o rio é chuvoso, né? E hoje ele é um rio perene, graças ao despejo também perene de esgoto doméstico não tratado. Então, o rio ele ficou perene graças ao esgoto, né? Então, não é só Bom Jesus, não. Todas as cidades aqui, até Teresina, cada uma dá a sua parcela de contribuição para tornar o rio perene. E aí o cidadão vai e planta lá seu canteirinho de alface, seu coentro, seu repolho, sua tomate, e irriga as hortaliças com água do rio. Como são plantinhas assim muito pequenas, né? Alface, coentro, a água é derramada ali por cima da folha, né? Que é o que a pessoa vai comer depois. E aí você vai fazer a sua salada, não tem a preocupação de higienizar adequadamente os ingredientes. E aí bota seu derrama de vinagre lá por cima, e acha que está tudo resolvido. E é assim que você vai se contaminar, não somente com o toxoplasma, mas com toda a infinidade de parasitas que se possa imaginar. Eu não entendi, repete. A forma adulta é. Só quem desenvolve a forma adulta do toxoplasma é o gato. Dos outros animais que a gente chama de hospedeiro intermediário, se desenvolve o estágio larval. O gato ele se contamina com o parasito ao se alimentar de hospedeiro intermediário contaminado. Você está dando aquele frango e pega as pelancas do frango e joga para o gato comer. Então é assim que ele se contamina. Enfim, ter o gato ou não ter o gato em casa não é um fator preponderante para se contaminar com o toxoplasma, porque a maioria dos contaminantes eles têm na realidade dietética, né? Água ou alimentos contaminados. Mas de toda maneira, realmente a doença é grave e o fato é que o gato é o hospedeiro definitivo e transmissor da doença. Mas o que deixa assim os veterinários muitas vezes até indignados com a restrição médica, né? Manda jogar o gato fora, jogar a mulher que está gestando, é que nem o médico faz nenhuma restrição dessa natureza com o cachorro. E o cachorro, na realidade, ele também é hospedeiro de outro parasita, chama-se Neospora canina. Até a década de 60, a gente imaginava que Neospora e toxoplasma é a mesma coisa. E depois eles eram muito parecidos. Depois descobrimos que Neospora é um protozoário e toxoplasma é outro. Ao passo em que o gato é o hospedeiro definitivo do toxoplasma outro, o cão é o hospedeiro definitivo do Neospora canina. E o mesmo mal que o toxoplasma faz ao embrião, o Neospora também faz. Só que nenhum obstetra manda a gestante se livrar do cachorro. Sabe por quê?
Porque na medicina humana ninguém estuda neurose. Então, é um mal que ninguém conhece, né? Aquele do coração, que os olhos não veem, o coração não sente. Então, quando jogar o gato fora, mas o cachorro que corre representa teoricamente mesmo isso, né? Ninguém faz nada. Então, tudo isso, né, tem esse aspecto preponderante em razão da sanidade de uma fêmea gestante, ela ser de fato mais frágil, né, do que um animal normal. Fique claro, gestação não é doença, né? Muita gente fica apreciando, mas é preciso de fato tomar precauções considerando essa imunossupressão fisiológica da fêmea gestante. E aí, ninguém me pergunta nada, né? Eu mesmo faço a pergunta, eu respondo, eu corrijo e comento. Você poderia me perguntar assim, professor, se isso é tão problemático para a fêmea gestante, por que o embrião faz isso, né? Por que tem essa depressão da imunidade da fêmea? Tem que ser um pouco estranho, né? No corpo da fêmea. Exatamente. Carne. Querendo ou não, ainda que seja um descendente do outro, né? Ainda que exista uma compatibilidade molecular muito grande entre mãe e filho, né? A rigor continuam sendo animais diferentes. Logo, existe também uma possibilidade muito grande do sistema de defesa da gestante reagir contra os tecidos embrionários, porque é outro animal. É bem mais esquisito um animal ter dentro de si outro animal. Isso é muito estranho, né? Mas se ela é de defesa, isso é um absurdo. Então, é em razão dessa possível rejeição aos tecidos embrionários que o próprio embrião ele se encarrega de depender as defesas da sua mãe para garantir que o desenvolvimento embrionário possa acontecer sem a intervenção, né? A princípio, esse blastocisto ele é nutrido por difusão, a partir do que a gente chama de histotrofo. O que é isso? O histotrofo é o conjunto das secreções das glândulas uterinas responsáveis pela nutrição dos tecidos embrionários. Então, a princípio, essa nutrição ela acontece por difusão até o momento em que se estabelece uma conexão direta do embrião com o tecido materno. É justamente aí que o trofectoderma ele passa a ser chamado de trofoblasto, que é o tecido periférico do embrião responsável por admitir ali a comunicação direta entre os tecidos embrionários e os tecidos maternos, ou seja, a adesão do embrião ao epitélio endometrial. Ao mesmo tempo que isso acontece, o histotrofo ele também é responsável por degradar aquilo que sobrou da zona pelúcica. Lembrem-se que, inicialmente, tivemos o processo de clivagem, aumento da quantidade de células, redução de tamanho, e esse amontoado, essa módula permanecia delimitado externamente pela zona pelúcica, que era inclusive o fator que impedia o crescimento do tamanho das células. E essa proteólise das glândulas endometriais, que acaba por remover o remanescente ali da zona pelúcida, e assim, não somente o embrião ele passa a ter contato direto com o tecido
materno, né, das células do trofoplasto, como a partir de agora, o conceito como um todo finalmente pode aumentar de tamanho, porque não está mais limitado pela zona pelúcida. Então aqui a gente observa a mórula, né, ainda delimitada pela zona pelúcida, aqui a formação da blastocele, do trofectoderma, da massa celular interna ou embrioblasto, e a zona pelúcida forma uma espécie de cápsula, né? E recobre o embrião externamente e impede inclusive o crescimento físico. A partir da lice das glândulas, da proteólise, das glândulas endometriais, temos a degradação completa da zona pelúcida e agora finalmente o embrião começa a aumentar de tamanho e pode admitir contato direto com o endométrio, agora do útero grávido. Então aqui está a fotomicrografia de uma pessoinha, tá vendo? Olha, eu disse que o bebê é fofinho, olha como tá vendo. Bem rechonchudinho, né? Bem redondinho. Aqui as células do trofectoderma, delimitando a blastocele. E aqui é um pouquinho do neném, olha. Como ele é gordinho. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 células só. Essa pessoa. Uma pessoa bem pequena, né? Chegou na melhor parte, ó, vai ficar divertido. Olha só. Olha só o que acontece com o blastocisto. Professor, no livro do Mori, ele fala do trofoblasto. É a mesma coisa que o trofectoderma? O trofectoderma, quando passa a interagir com o endométrio, passa a ser chamado de trofoblasto. No caso, implantar no endométrio? É responsável pela implantação do trofoblasto. Essas células, vou desenhar um maior aqui, né? Desenhar um neném aqui. Vai perder meu desenho. Esse é o trofoblasto, né? O trofectoderma. E aqui as células do corpinho do guri, que é o embrioblasto. E o buraco que é a blastocele. As células do trofoblasto, elas começam a se multiplicar e as células filhas começam a formar uma camada aqui do lado de fora, ó.
sinciciotropoblasto. E as células que permaneceram na camada de dentro passam a ser chamadas de citotropoblasto. As duas camadas juntas formam o trofoblasto. Essas células aqui são uninucleadas e essas células aqui são protoplasmáticas polinucleadas. São essas células do trofoblasto que são responsáveis pela nidação, que é a implantação do embrião no endométrio. E o citotropoblasto é assim? Ele é o citotrofoblasto. É a camada interna de células do trofoblasto. Já as células do embrioblasto, elas vão traduzir, dois genes, vão produzir dois fatores de transcrição diferentes. Vai ter célula do embrioblasto que vai transcrever esse K6. Vai ter célula do embrioblasto que vai transcrever esse fator aí, NANOB. As células que transcrevem NANOB vão formar a camada de cima do embrioblasto. Que a gente chama de epiblasto. Epi é de cima, né? E as células que transcrevem GATA6 vão formar a camada de baixo do embrioblasto. Que a gente chama de hipoblasto. Epiblasto e hipoblasto formam o embrioblasto. Células que transferem. Hein? Células que transferem o quê? Eu não falei em transferência, não. Falei em transcrição. Transcrever. Transcrever o gene, né? Fator de transcrição. NANOB resulta em células do epiblasto. GATA6, células do hipoblasto. Biologia celular, né? Transcrição do genoma. Aí veja só um detalhe. Essas células aqui do epiblasto, elas acabam originando uma cavidade natural em cima do epiblasto, delimitada por uma estrutura em forma de cúpula. Como essa aqui, ó. Forma uma cavidade que se chama cavidade. Olha como se chama a cavidade. Se chama de cavidade amniótica. A cavidade amniótica é delimitada por uma parede aqui, ó. Se chama saco amniótico. Essas células que formam a parede do saco amniótico são chamadas de amnioblastos. Aqui se formou um anexo embrionário, que é o saco amniótico. Isso é dentro dela, é internamente ou externamente do âmbito? Esse saco. O saco delimita a cavidade amniótica. E saco amniótico, cavidade amniótica é o âmbito. Tá aqui assim.
células do hipoblasto, elas também se multiplicam para além dos limites do embrioblasto. Elas se multiplicam por aqui assim, ó. Vai dar ficando bonito, hein, bebê? Na hora que passa, ele tá mais fofo. Essas células derivadas do hipoblasto formam a membrana exocelômica. E agora a blastocele mudou de nome. Passou a ser chamada de cavidade exocelômica. Vai ter autor que vai chamar isso também de saco uterino primário. É basicamente isso, por enquanto. Tá bonito, hein? Então, é basicamente isso que está aí nessa confusão aí, ó. Vocês gostam de projeção assim? Não? Então eu vou apagar aqui. Vou deixar só figura mesmo. Eu já boto isso aqui porque tem gente que gosta de copiar até o suspiro, né, cara? Sabe? É isso que eu desenhei, é o que está escrito aqui, ó. O trofectoderma, após a vibração, é convertido em trofoblasto. O que é o trofoblasto? É um citotrofoblasto mononuclear, originando células multinucleadas do sincício trofoblasto, que é o tecido fronteiriço do embrião, é quem estabelece o contato direto com o tecido materno, com o endométrio. Então, é quem é responsável pela infiltração endometrial e pelo grau de implantação do embrião na parede uterina gravídica, a partir da proteólise do endométrio, produzindo as células apoptose, formação das lacunas, fibras lacunares, espaços intervenosos. Todos os animais vão progredir dessa maneira? Não. Vai depender do grau de implantação estabelecido pelo sincício trofoblasto. Vai ter animal doméstico cuja anidação é completamente superficial. Tipo assim, ó, o sincício trofoblasto ele simplesmente cola o embrião aqui, ó, na parede do útero gravídico. E vai ter animais que vão erodir o endométrio, permitindo um grau de penetração do embrião na parede do útero gravídico. E vai ter também os animais que penetram completamente. Então, esse grau de implantação calma, vai depender do tecido fronteiriço, que é o sincício trofoblasto. O primeiro a anunciar o útero gravídico para aquela fêmea.
Então, o embrião ele já está mandando um sinal químico para a sua mãe, dizendo o seguinte: olha, a fecundação deu certo. Prepara o caminho que eu já estou aqui. Como é que é o nome disso mãe? Gonadotropina coriônica. Aí tem a gonadotropina coriônica humana, que é o HCG. Aquele testezinho de farmácia, não sei se vocês já tiveram, o tipo médico que faz assim, né? É baseado no HCG, que é o beta-HCG, né? Que detecta a presença da gonadotropina coriônica numa amostra de urina, né? Se aquilo der positivo, a pessoa foi premiada. A gente